Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre assíntotas e limites. Vamos aos seguintes exercícios. Exercício 1. Esboce o gráfico de um exemplo de uma função f que satisfaça todas as condições dadas. Limite para x tendendo a 2 de f de x igual a menos infinito. Limite para x tendendo a 0 pela direita de f de x igual a infinito. Limite para x tendendo a 0 pela esquerda de f de x igual a menos infinito. E o limite para x tendendo ao infinito de f de x igual a infinito. Limite para x tendendo a menos infinito de f de x igual a 0. Então, vamos lá, pessoal. O exercício nos deu essas informações e com essas informações é para a gente tentar esboçar um gráfico. Então, olha lá. Quando eu olho para essa informação, limite para x tendendo a 2 de f de x igual a menos infinito. Esse limite me diz que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical. Quando eu olho para este limite aqui, limite para x tendendo a 0 pela esquerda de f de x igual a menos infinito, e limite para x tendendo a 0 pela direita de f de x igual a infinito, eu também percebo destes dois limites que a reta x igual a 0 também é assíntota vertical. Vou pôr assim um AS de assíntota, ou AV de assíntota vertical. Quando eu olho para este limite, ele está me dizendo que quando eu faço x tender ao infinito, a minha função está dando infinito. E este aqui me diz que quando eu faço o limite para x tendendo a menos infinito de f de x, isso é 0. Isso aqui me diz que y igual a 0 é assíntota horizontal, quando x tende a menos infinito. Então, para eu começar a construir o gráfico, eu vou começar olhando o quê? Primeiro eu vou colocar as assíntotas lá. Então, vamos lá. Então, quando eu olho aqui, x igual a 0 é uma assíntota vertical. X igual a 0 é exatamente o eixo y. Então, eu sei que aqui está a minha assíntota. Tá? A reta x igual a 2 também é uma assíntota vertical. Então, eu vou lá, 1, 2. Essa reta também é uma assíntota vertical. E esse aqui também. A gente geralmente não pinta, mas vou colocar aqui só para a gente identificar que é uma assíntota vertical. Quando eu olho aqui, o y igual a 0 é uma assíntota horizontal, mas y igual a 0 é exatamente o quê? O eixo x. Então, isso aqui é uma assíntota horizontal. Tá? O que mais que eu tenho de informação? Quando eu falo que eu estou limite para x tendendo a 2 de f de x é menos infinito, isso significa que quando eu me aproximo de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, isso está dando menos infinito. Então, isso aqui está mais ou menos assim. Quando eu estou perto de 2, isso está indo lá para menos infinito. Quando eu olho lá o limite para x tendendo a 0 pela direita, ou seja, quando eu me aproximo de 0 por valores maiores que 0, o limite está dando infinito. Então, isso significa que quanto mais próximo de 0 eu estou, maior é o valor da minha função. Quando eu olho o limite para x tendendo a 0 pela esquerda de f de x, o que está acontecendo? Está dando menos infinito. Ou seja, quando eu me aproximo de 0 por valores menores que 0, eu sei que isso está indo lá para menos infinito. Quando eu olho para o limite para x tendendo ao infinito, o limite de f de x para x tendendo ao infinito dá infinito. Eu vou guardar um pouquinho esse limite para pensar nele depois. E quando eu olho para o limite para x tendendo a menos infinito de f de x, isso está me dizendo que isso está dando 0. O que isso significa? Que para valores de x muito pequeno, a função está se aproximando de 0. Então, a princípio, eu não sei se ela está se aproximando de 0 por aqui ou por lá, mas ela está ali. Então, agora eu vou começar a pensar. Né? Se perto de 0, tendendo a 0 pela direita, ela é infinito, e tendendo a 2 pela esquerda, ela é menos infinito, então, provavelmente, um possível gráfico para essa função seria algo desse tipo. Né? Aqui eu sei que próximo de 2
por valores maiores que 2, ela está indo para menos infinito. Mas ali, o limite me diz que quando x vai para infinito, a função também está indo para o infinito. Isso indica que quanto maior o x, o y também está explodindo. Então, eu devo estar com uma coisa mais ou menos assim. E aqui, como eu sei que quando eu estou me aproximando de zero por valores à esquerda, valores menores de zero, ela é menos infinito. Mas eu sei que quando eu vou para menos infinito, o que está indo para menos infinito, a função está se aproximando de zero. Então, provavelmente, ela está... Opa, nossa, ficou bem ruim. Ela está fazendo algo desse tipo. É lógico que eu não sei exatamente alguns comportamentos ainda, porque a gente ainda não estudou derivada, para saber exatamente como está a concavidade, se ela é crescente, se ela é decrescente. Né? Eu não tenho como garantir algumas coisas, por isso que é um exemplo. Né? Então, pode ser que tenha outros gráficos que aconteçam isso, mas este é um exemplo. Então, esse exercício termina aqui. Vamos para o próximo. Então, agora vamos ao enunciado do segundo exercício. Calcule os limites. Item A. Limite para x tendendo a infinito de raiz quadrada de x quadrado mais 1. Item B. O limite para x tendendo a menos infinito de x à quarta mais x à quinta. Então, vamos lá, gente. Quando eu olho para o limite para x tendendo a infinito de raiz quadrada de x quadrado mais 1, isso aqui é uma função raiz que a gente sabe que a gente pode olhar por substituição direta, né? Então, olha lá, quando x tende ao infinito, eu estou dizendo que isso aqui é um número muito grande, tão grande quanto eu queira. Quando eu faço ele ao quadrado, ele é maior ainda. E quando eu somo 1, continua sendo um número muito grande. Tira a raiz de um número muito grande, continua um número muito grande. Então, esse limite é infinito. Então, vamos para o item B. A gente quer calcular agora o limite para x tendendo a menos infinito de x à quarta mais x à quinta. Então, quando eu olho para esse limite, isso aqui é um polinômio. Se eu for fazer por substituição direta, o que eu começo a perceber? Que quando eu faço menos infinito elevado à quarta, como isso aqui é uma potência par, isso aqui ficaria infinito. Quando eu substituo aqui, menos infinito elevado a uma potência ímpar, isso ficaria menos infinito. E aí, então, eu tenho infinito menos infinito, que é uma indeterminação. Se isso é uma indeterminação, então eu preciso fazer manipulações algébricas com esta função para eu tentar encontrar uma maneira de calcular esse limite. Então, o que eu vou tentar fazer com isso aqui? Eu preciso arrumar um jeito de calcular. Uma grande jogada que a gente geralmente faz é ficar com coisas desse tipo. Por quê? Porque aí quando eu faço o limite para x tendendo a infinito, ou tanto faz mais ou menos infinito, se for mais infinito, isso aqui fica um número muito grande, e quanto maior esse número, menor é 1 sobre ele. Então, eu digo que esse limite, quando isso aqui vai para infinito, isso aqui tende a zero. Né? E isso muitas vezes ajuda a gente a resolver exercícios. Da mesma maneira, se for menos infinito, a única diferença é que se aqui ao invés de infinito for menos infinito, isso aqui ia para menos infinito dependendo da potência, né? Só que continuaria um número muito pequeno, né? Então, ficaria, por exemplo, assim, ó, 1 sobre menos, um número tão pequeno quanto você queira, né? E aí, isso aqui fica bem próximo de zero. Então, isso aqui tende a zero. Então, essa é a ideia, tentar escrever isso com coisas desse tipo que eu sei manipular. Então, vamos lá. Quando eu olho para isso aqui, se eu quero aparecer coisas 1 sobre alguma coisa, eu vou colocar em evidência o quê? A maior potência. Então, vai ficar o limite para x tendendo a menos infinito. Vou colocar x à quinta em evidência, que vai ficar o quê? 1 sobre x. Né? Porque quando você multiplica aqui x à quinta sobre x, volta no x à quarta, mais 1. Então, isso é o mesmo que isso. Só que agora o que acontece? O que eu posso observar? Que quando x tende a menos infinito, isso aqui está indo para menos infinito, né? Se isso aqui vai para menos infinito, isso aqui vai para zero, então sobrou o número 1. E isso aqui está indo para menos infinito. Menos infinito vezes um número positivo, isso aqui dá
menos infinito. Então, ó, repetindo, isso aqui está indo para menos infinito, né? E aqui ficou 1, então menos infinito vezes 1 dá menos infinito. Então, este é o limite. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.